é preciso que você saiba que quem sustenta essa obra, quem mantém essa televisão, essa rádio, essa internet 24 horas no ar, veja bem, 24 horas no ar, não para nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem de madrugada. É a sua contribuição. Então você pode fazer uma obra de evangelização ajudando a Canção Nova a manter este sistema. E agora, veja bem, a Canção Nova vai ter que passar para o sistema digital. Sai do sistema analógico e passa para o sistema digital. Isso significa que a Canção Nova tem que fazer um alto investimento para poder fazer essa transição tecnológica. E é obrigado pelo governo, senão a televisão sai do ar. Então a Canção Nova precisa que você ajude. Se você puder aumentar a sua contribuição, fazer uma contribuição extra, para que essa despesa extra seja realizada, nós agradecemos de todo o coração. E pode ter certeza que Deus vai te gratificar por isso, nesta vida e também na eternidade. Ok? Eu quero agradecer aqui a presença de mais gente que chegou aqui para participar do nosso programa ao vivo. Temos amigos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Pombal, na Paraíba, Governador Valadares, Minas Gerais, Passos, em Minas Gerais, Macapá, no Amapá, Conceição da Aparecida, Minas Gerais, Itajubá, Minas Gerais, Piuí, Minas Gerais, Piuí? Ok, Minas Gerais e Prados, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, recebê-los aqui também no nosso estúdio Santa Clara, onde acontece o nosso programa aqui, Pergunte e Responderemos. Esse programa agora também, ele está sendo reprisado, né, sempre na segunda-feira, à noite, às 20 horas. Ok, quero mais uma vez mostrar aqui para você dois cursos que eu gravei. Um é um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, todo o Catecismo. Eu levei um ano para gravar isso, mais ou menos 40 horas de gravação, são 11 CDs, ok? Para que você conheça o Catecismo da Igreja Católica, ok? É CD, não é DVD. E também um curso bíblico, explicando os 72 livros da Bíblia. São 11 CDs também. Aqui é um pouco mais longo. Eu gastei 3 anos nesse trabalho, mas eu estou satisfeito que estou recebendo muitos e-mails de pessoas dizendo que estão satisfeitas com o curso, graças a Deus. Conhecendo a Bíblia, conhecendo o Catecismo da Igreja, a gente pode ser um bom católico, um católico convicto da nossa fé, ok? Muito bem, vamos responder as perguntas então que chegaram agora por telefone. Veja bem, como nós não tivemos o programa semana passada, que foi acampamento de Corpus Christi, então as perguntas se acumularam. Não vai dar tempo de eu responder tudo hoje. Não tem problema, as perguntas ficam aqui, ok? E a gente responderemos, se Deus quiser, no próximo programa. Então, eu tenho aqui a pergunta da Vilma, que é da cidade de Limeira, São Paulo. Ela pergunta assim, ela diz que é católica, mas já foi evangélica, e agora ela diz que é católica de novo, mas continua ainda um pouco triste, um pouco magoada, quer saber por quê, o que fazer. Ô Vilma, graças a Deus que você voltou à sua fé católica, porque você foi batizada na fé católica. Muita gente deixa a igreja católica porque não conhece a Bíblia católica, não conhece o catecismo da igreja. Eu tenho convicção que quem assistir esse curso bíblico sobre o catecismo da Igreja Católica e o curso sobre a Bíblia não deixa de ser católico, de jeito nenhum. Agora, você disse que continua ainda um pouco triste, um pouco magoada, Vilma. Nós temos tristeza e temos mágoa em qualquer religião que a pessoa for. Às vezes é um problema psicológico, nem sempre é um problema religioso. Então procure saber a causa dessa tristeza, dessa mágoa, dessa depressão, entende? Você pode buscar aí uma terapia de oração, você pode buscar uma terapia psicológica, entende? E na fé em Deus você também pode buscar salvação. Eu tenho um livro que eu gosto de recomendar, ele está aqui, eu vi agora há pouco, um livro que eu chamei de Sofrendo na Fé, né? Sofrendo na Fé. Só tem um jeito da gente sofrer bem. Eu peguei esse livro há pouco, mas eu acho que eu mudei de lugar.
né? Não tem problema. O nome dele é Sofrendo na Fé. É o único jeito que a gente tem de sofrer em paz, sofrer sem angústia, sofrer, entende? Superando as dores. Muito bem. A pergunta que vem aqui agora, uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente não identifica. Casada há 14 anos, o marido está com muita fantasia no casamento. Ela tenta ensinar que essas certas fantasias estão erradas, mas ele não escuta e acha que pode tê-las no relacionamento sexual. Ela pergunta o que fazer nessa situação. Bem, veja bem, eu escrevi um livro que eu chamei de, ele está aqui, Vida Sexual no Casamento. Exatamente por causa desse tipo de pergunta que eu recebo muitas vezes por e-mail. A mulher, o marido querem saber, católicos, cristãos querem saber o que pode e o que não pode fazer na vida sexual, né? Então, veja bem, o que esse livro, eu gosto de lembrar, eu pedi que o senhor bispo diocesano autorizasse a publicação dele, Dom Benedito Beni. E Dom Beni colocou aqui o chamado imprimatur. Imprimatur é a autorização para que um livro de religião, de doutrina, seja publicado, de acordo com o Código de Direito Canônico da Igreja. Bom, o que eu digo nesse livro? Que eu consultei 6 padres especialistas em teologia moral e também dei ao nosso bispo para aprovar. Aqui eu digo o seguinte: o casal precisa ter um ato sexual harmonioso. E só tem um ato sexual harmonioso o casal que se ama, o casal que não se ofende, o casal que não briga, o casal que não tem ressentimento. Por quê? Porque a vida sexual é a expressão do amor conjugal. Isto é o mais importante, entende? Agora, o que o casal pode ou não pode realizar no ato sexual? Então, todos esses padres especialistas em moral me disseram que aquilo que o casal precisa para chegarem juntos ao máximo do prazer sexual, que a gente chama de orgasmo, as carícias que eles precisam, inclusive carícias orogenitais, eles podem realizar, desde que o casal aceite. Entende? Não estou falando de sexo oral, nem estou falando de sexo anal. Estou falando de carícias que o casal precisa para que chegue dentro do prelúdio sexual, ele possa chegar ao lúdio e depois ao pós-lúdio. No ato sexual você tem 3 etapas: o prelúdio, a preparação, o lúdio, que é a realização do ato, o prazer, e o pós-lúdio, depois. Então, aquilo que o casal precisa, aceita, de carícias, para que tenha um ato sexual normal, como Deus fez. Então, o casal tem direito a isso. Então, a gente não pode ser nem escrupuloso, achar que tudo é pecado no ato sexual, e também não pode querer partir para certas extravagâncias, como sexo anal, sexo oral. Aí também não precisa disso. Mas eu recomendo que, com calma, leia esse livro. Aí você poderá, então, tirar as suas dúvidas com mais segurança. Muito bem. Aqui outra pergunta de uma pessoa que também pede para não ser identificada. Ela quer saber se um casamento de 18 anos com um filho já adulto pode ser considerado nulo, uma vez que só há 2 anos atrás ela descobriu que o marido tinha relações extraconjugais com um homem. E essas relações já aconteciam desde a adolescência dele e foram confessadas por ele. Veja, algo complicado. A nulidade pode acontecer. Por quê? Veja bem, se este marido já tinha uma vida homossexual antes do casamento, não importa que já estão casados há 18 anos, se ele já tinha essa vida sexual homossexual antes do casamento, e ela, no momento de se casar com ele, não sabia disso, ele escondeu isso dela, entende? Então, isso pode ter sido um motivo de nulidade desse casamento. Bom, mas aí quem vai decidir isso? Quem é? É o tribunal da igreja. Então, você precisa entrar com a petição no tribunal da igreja, os 3 juízes do tribunal vão analisar e vão julgar se
o seu casamento foi válido ou não. Entende? Então, se for o caso. Agora, a questão de já ter um filho adulto, já estar casado há 18 anos, não é problema. Porque se foi nulo, foi nulo. Acabou. Entende? Mesmo que já tenha passado tanto tempo, mesmo que o casal até já tenha filho. Outra pergunta é do Atílio, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Ele pergunta sobre a ressurreição do último dia e ele quer saber onde fica a alma até a chegada do último dia. O Atílio, eu já expliquei isso aqui hoje. Né? Quando a pessoa morre, ela vai diante do tribunal de Cristo de São Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, né? No capítulo 10. E ali ela é julgada. Então, a sua vida eterna é decidida ali. Ou ela vai para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. No último dia, quando Cristo voltar, a igreja diz que todos os corpos ressuscitarão, todos. E as almas vão se unir aos corpos. E haverá então um juízo final. Entende? Onde é que estavam essas almas? Bom, essas almas poderiam estar ou no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Agora, depois do juízo final, então a igreja ensina, está no catecismo da igreja, que aí o purgatório acaba. Aí, depois do juízo final, da volta de Cristo, do último dia, da parousia, aí nós vamos ter apenas o quê? O céu e o inferno, nada mais. A pergunta da Tânia, que é de Ipiranga, no Pará. A Tânia pergunta o seguinte: por que a Igreja Católica não divulga o texto da misericórdia? Ô Tânia, todo dia a Canção Nova reza o texto da misericórdia às 3 horas da tarde. Qual a sua história e por que é tão rezado quanto... porque não é tão rezado quanto os outros terços? Bem, ô Tânia, quando a gente fala em terço clássico, é o terço de Nossa Senhora, não é? Nós temos o rosário, são 4 terços, não é? Os mistérios que nós contemplamos, os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, é o terço clássico, não é? Mas com o tempo foram adaptando os outros terços. De onde é que vem a história do terço da misericórdia? Santa Faustina Kowalska, uma santa polonesa que viveu lá por volta de 1900 e pouco, que foi beatificada e canonizada pelo Papa João Paulo II. Ela recebeu, nas visões místicas que tinha de Cristo, o pedido de Jesus para que as pessoas rezassem esse terço, o terço da misericórdia, especialmente diante do Santíssimo, às 3 horas da tarde, na hora que Cristo morreu na cruz, na hora da misericórdia, entende? E essa devoção se espalhou pelo mundo inteiro e é muito bonito. É um terço muito fácil de rezar, muito fácil. Reza-se o credo, Pai Nosso, uma Ave Maria, depois você repete nas contas grandes do terço, Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Depois, em cada pedrinha do terço, pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. 10 vezes, aí de novo, Eterno Pai. Entende? É um terço muito simples e muito forte. Por quê? Porque você está oferecendo ao Pai corpo, sangue, alma de Jesus Cristo, o seu sacrifício pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós, do mundo inteiro. Então, pedimos clemência ao Pai pelo sangue, pelo sacrifício, né, pela paixão de Cristo. Inclusive, é recomendado que se reze muito esse texto na hora que uma pessoa estiver morrendo. Santa Faustina, eu já tive essa experiência. Eu rezei por 3 pessoas. Um dia telefonaram para mim dizendo assim: professor, tem uma senhora aqui, está doente há muito tempo, sofrendo muito, parece que ela não consegue morrer. Não dá para o senhor rezar por ela? Eu fui lá, rezei o texto da misericórdia por ela. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou que a senhora tinha morrido. Quando minha mãe estava doente, em coma, na UTI, eu rezei o texto da misericórdia para ela e fui para casa dormir. Fazia dias que a minha mãe estava em coma, sofrendo. Fui para casa, mal deitei para dormir, o telefone tocou do hospital. Sua mãe faleceu.
Então, Santa Faustina Kowalska recomendava rezar o terço da misericórdia pelos agonizantes, para que os seus pecados sejam perdoados. Quem sabe Deus às vezes está esperando esta misericórdia, esse terço, para levar a alma com ele. Ok? Muito bem. Aqui a pergunta eu tenho que olhar com cuidado para ver se a pessoa não se incomoda que diga seu nome, né? Pode dizer, é o Áureo, ela é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, diz assim: quando eu faço o estudo da Bíblia, existem várias interpretações das diversas Bíblias, por exemplo, a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia da CNBB. Como podemos saber qual é a interpretação correta para que os leigos possam fazer um bom estudo bíblico? O Áureo, em princípio, todas as Bíblias que têm o imprimatur da igreja, ou seja, a autorização para a publicação, as interpretações são corretas. Pode ser que a tradução de uma para outra seja um pouquinho diferente, mas todas são corretas. Entende? Eu gosto muito, por exemplo, da Bíblia da Ave Maria, eu gosto da Bíblia da CNBB e gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque é uma Bíblia mais técnica, que é traduzida diretamente do hebraico e do grego para o português. Mas a quantidade de notas que vem no pé da página, nem todo mundo gosta de ler tudo aquilo que está ali. É mais para um estudo crítico, técnico da Bíblia. Mas veja bem, fique tranquila, se você lê uma Bíblia que tem autorização da igreja, as interpretações são corretas. Ok? Melissa, que é de Belo Horizonte, pergunta o seguinte: pergunta se tem algum sentido teológico para Eva ter 2 filhos, homem, ou se não tem nada a ver. Melissa, depois que Eva teve Caim e Abel, ela teve mais filhos. O Gênesis diz que depois tiveram mais filhos, né? Sete, Cã e etc. Então, veja, a Bíblia, o Gênesis não é um livro de história. A gente não precisa pegar ali ao pé da letra. Não tem um sentido teológico para Eva ter tido 2 filhos, Caim e Abel. Não. Ali, Eva quer dizer mãe dos viventes. Adão quer dizer homem. Em Adão e Eva começou a humanidade. Não se pode dizer que Adão e Eva não existiu. Às vezes eu vejo alguém dizer, não, Adão e Eva não existiu, foi apenas uma fantasia. Claro que existiu. O primeiro homem que surgiu no mundo é o Adão. A primeira mulher que surgiu no mundo é Eva. Não se pode dizer que Adão e Eva não existiram. Se Adão e Eva não existiram, eu também não existo. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Entende? Existe. O que nós não sabemos é quando eles existiram, como eles começaram a existir e onde. Isso nós não sabemos. Isso a ciência um dia poderá talvez dizer. Hoje, com a decodificação do código genético, né? O homem chegando aí às suas origens, né? De repente pode a ciência dizer, olha, o primeiro homem nasceu em tal lugar no ano tal. Pode ser. Há 2, 3 milhões de anos atrás, pode ser. Não é a igreja quem vai dizer isso, é a ciência. Agora, qualquer que seja esse primeiro homem, ele foi o Adão. Qualquer que tenha sido essa primeira mulher, ela foi Eva. É o que a igreja nos ensina. A igreja aceita a teoria da evolução, aceita, desde que se entenda que quem fez essa evolução foi Deus, no seu poder, na sua bondade e na sua onipotência. E foi Deus que, em um certo momento, introduziu uma alma espiritual num corpo material. O que a igreja não aceita é que um corpo em evolução tenha gerado a alma. Isso não é possível. Porque o inferior não pode gerar o superior. A alma vem de Deus. Por isso que na hora da morte, a alma volta para Deus. Muito bem, a pergunta aqui da Nívia, que é de Sinop. Sinop eu acho que é Mato Grosso, né? Tenho um casamento de 10 anos e agora meu esposo decidiu sair de casa, pois disse que quer se dedicar ao trabalho. Engraçado, eu trabalhei a vida inteira, não precisei sair de casa. Já tem pelo menos 45 anos que eu trabalho. Gostaria de saber se ele está vivendo em pecado. Nívia, é difícil a gente colocar a questão sem ter mais dados, não é? Se ele te abandonou sem motivo, não é? Sem motivo, não houve traição, não houve infidelidade,
e simplesmente foi embora, né? Ele está pecando, porque Jesus disse, não separe o homem o que Deus uniu. Então, aí pode estar pecando. Eu vou dizer pode, porque, para dizer certinho, né, você tem que saber mais dados, entendeu? Mais uma pergunta aqui da Maria Helena, que é da cidade de São Bernardo do Campo, quer saber por que se faz procissão com imagem de santos. Ô Maria Helena, por que os santos intercedem por nós diante de Deus? É o que nós chamamos de culto público. Nós colocamos as imagens dos santos nas igrejas, aqui mesmo, você está vendo ali, ó, o Beato João Paulo II, você está vendo ali a imagem de São José, o querido São José. Né? Por que nós colocamos as imagens? Ali a imagem da Virgem Maria. Né? Por que nós usamos as imagens? A igreja ensina que são 3 significados, 3 finalidades, 3 motivos. Primeiro, a imagem lembra que ali você tem um santo, ou seja, uma pessoa que viveu de acordo com a vontade de Deus e que, portanto, você deve imitá-la. Está aí São José, está aí Nossa Senhora, está ali o Papa João Paulo II, ali tem também, acho que é outra imagem de São José e São Miguel Arcanjo. Você pode imitar. Por quê? Porque eles viveram como Deus quis. Então, a primeira finalidade da imagem é isso, é modelo de vida. A imagem lembra você, eu devo ser humilde como São José, eu devo ser puro como São José, eu devo amar Jesus como São José amou. Eu olho para o Papa, a imagem do Papa João Paulo II, não é para adorar a imagem, não, é para dizer assim, esse homem hoje está no céu, e ele é um modelo de vida para mim, esse homem morreu de tanto trabalhar, de amor à igreja, eu devo imitar esse homem. A segunda finalidade, a imagem faz você lembrar que ele está na comunhão com Deus e intercedendo por você. Então você pode olhar para a imagem, lembrar dele e dizer, Santo Padre, João Paulo II, que estais no céu, não aqui na imagem, ele não está aqui na imagem, ele está no céu. Que estais no céu, pede por mim a Deus, por essa minha necessidade. O Senhor que é santo, o Senhor que agradou tanto a Deus, o Senhor que tem a intimidade com Deus que eu não tenho. Está entendendo o que é a intercessão? Ele tem uma intimidade com Deus na comunhão que eu não tenho, porque não estou na comunhão com Deus lá no céu como ele, e os meus pecados, entende? Não permite ainda essa comunhão, mas ele não. Então, primeiro, a imagem lembra que o santo é modelo. Segundo, lembra que o santo é intercessor. Terceiro, o santo lembra, a imagem do santo lembra que ele é santo por causa de Deus. Então, quando eu presto um culto de veneração, de dulia, não de latria ao santo, quem recebe esse culto é Deus. A minha veneração não para no santo, em Deus. A imagem apenas lembra isso. Agora, meus irmãos, por que a gente benze a imagem? Por que o sacerdote benze a imagem? Porque o demônio tem medo de uma imagem benta. Sabia disso? Não é à toa que você benze a imagem, não. A imagem se torna, quando ela é benta, ela se torna um sinal sagrado de Deus. Por isso que a igreja recomenda, desde o concílio de Nicéia II, que foi no ano 789, há mais ou menos 1.200 anos, está no catecismo da igreja, isso daqui. A igreja recomenda que as imagens sejam colocadas nas igrejas, nas casas, nas ruas, pintadas nas paredes, pintadas nas vestes do sacerdote. Por quê? Porque o mal tem medo da imagem. Porque a imagem lembra para o demônio que ali está a presença de Deus naquela pessoa, que viveu de acordo com Deus, que intercede diante de Deus, entende? É por isso que você deve colocar em todos os cômodos da sua casa ou um crucifixo, ou uma imagem de Nossa Senhora, colocar no seu carro, carregar no seu pescoço, entende? Carregar no seu pescoço, porque o mal tem medo desse sinal sagrado que é a imagem, entendeu? E que não tem nada de idolatria. O único Deus que nós adoramos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ninguém mais.
Quem não quiser entender isso, que não entenda. Mas esta é a nossa fé católica. Muito bem, aqui eu tenho ainda uma pergunta de outra pessoa que pede para não ser identificada. Chegaram mais perguntas aqui ainda. Eu vou colocar por baixo, não é? Por questão de justiça, né? Mas olha, pode ter certeza, gente, nós vamos respondendo aqui essas perguntas em cada programa, tá certo? Outra pergunta que vem aqui, pergunta assim, ela está apaixonada pelo pároco da cidade. Sabe, isso não acontece poucas vezes, não. Eu tenho recebido muitas perguntas assim. Tem muito padre bonito por aí, eu acho, não é? Tem muito padre aí encantador, porque eu tenho recebido muito e-mail de mulher apaixonada por um padre. Aí ela pergunta aqui, professor Felipe, me dê alguma orientação em como sair desse pecado. Ela acha que está pecando. Olha, certamente é uma mulher, né? Olha, se você estiver só apaixonada pelo padre, você não está pecando, não. Ninguém é proibido de ficar apaixonado por outra pessoa. Um homem casado pode ficar apaixonado por uma mulher que não é a mulher dele. É pecado? Não é pecado. Sentir não é pecado. O pecado é você consentir. Ah, bom, se eu vou lá, né, tenta abraçar a mulher, manda um presentinho para ela, aí você está consentindo, aí você está sendo infiel, aí você está pecando. Entendeu? Então, não tenha medo de você ficar apaixonado. Não tenha medo, não é pecado. Eu me lembro quando eu era menino, eu assistia um filme, eu ficava apaixonado pelas artistas, porque as artistas são maravilhosas, né? Raquel Welch, Dina Lollobrigida, né? Meu Deus, eu voltava para casa, eu sonhava com aquelas mulheres, não é? É a nossa natureza é assim. Agora, o que você não pode fazer? É você se aproximar do pároco. Você não pode querer namorar o pároco, você não pode... Você pede uma orientação, então eu vou dar uma orientação. Suma da frente dele. Por quê? Porque a carne é fraca. Meu pai dizia assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu vejo um bombom gostoso aqui, eu fico louco de vontade de comer, mas se eu não ver o bombom, eu não tenho vontade. Então, olha, se o homem é bonito, é padre, feche os olhos. A carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Gente, da tentação só tem um jeito, a gente fugir. Não tem outro. O que foi que Jesus disse? Vigiai e orai. Então, vigia. O que é vigiar? Vigia. Está aí de perto. Tem muito homem solteiro bonito aí, né? Vai atrás de um homem solteiro bonito. Deixa os padres aí para Deus, né? E para o povo. Ele está rindo ali, mas é verdade, Ellen. Tem muito rapaz aí, bonito, né? Terminou o programa, Ellen? Está dizendo ali que terminou. Eu tive que esticar um pouco essa resposta aqui. Olha, nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, e assista aí também na segunda-feira à noite a reprise do programa, ok? Muito obrigado a vocês que vieram participar. Quem quiser vir participar, que venha, é sempre bem-vindo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.